Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de leitura desse livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E hoje a gente vai falar sobre a terceira lei, que é a lei do karma ou da causa e efeito. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós mesmos da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto da nosso karma é a felicidade e o sucesso. Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Então vamos entrar agora dentro de todo esse capítulo que vai falar sobre a lei do karma ou a lei da causa e efeito. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado: você colhe aquilo que você semeia, né? Aqui no Brasil a gente fala muito: você colhe aquilo que você planta. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear a felicidade. Karma implica, então, em escolha e ações conscientes. Tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos em nossas vidas e a todo momento. Entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo nosso momento. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo nesse momento é o resultado de escolhas feitas por você lá no passado. Uma vez que o karma define o nosso destino, gente, olha como é rico e precioso isso. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Por isso que Jung falava: até você estar plenamente consciente, o inconsciente governará a sua vida e você chamará isso de destino. Porque nós somos governados 95% pelo consciente e apenas 5% ao longo do nosso dia pela consciência. Quanto mais presença, quanto mais expansão da consciência, quanto mais olhar para dentro, quanto mais se perceber, quanto mais se conhecer, mais você se torna consciente. E ali as suas escolhas, elas passam a ser conscientes dentro de quem você é, dentro da sua verdade, dentro daquilo que você acredita, não dentro do que você ouviu, dentro do que você acreditou, dentro do que você recebeu, dentro do que você tomou como verdade. Então, se eu o insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe dirijo um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidado. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo, e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe dirigir um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida, sempre que se fizer soar uma campainha, começará a salivar assim que houver a campainha. Ou seja, o animal desenvolve um fluxo condicionado ao acionar um estímulo, a comida, e outro ao som da campainha. Também nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis ao estímulo do ambiente.
Então, lembra, a gente é governado pelo inconsciente. A gente já se condicionou a ter determinadas respostas, a ter determinados comportamentos em determinadas situações da nossa vida. Isso é inconsciente, isso é involuntário. A hora que eu vi, já foi feito. No entanto, nós esquecemos um fato. Essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento, porque a gente tem sim essa escolha de falar. Eu sempre faço isso, então todo dia depois do almoço eu como doce. É uma escolha que você vem fazendo inconscientemente porque algo foi criado dentro de você. Pode ser uma crença na infância, pode ser um vazio emocional que você tenta tampar depois do almoço, pode ser um condicionamento que você criou que depois que você comeu tudo você merece uma recompensa. E você é capaz de mudar essa escolha. Se você olhar para aquilo e falar: não, eu não quero mais isso a partir de hoje, eu não como mais açúcar, eu não como mais doce, eu não preciso mais dessa recompensa que me foi gerada lá na infância. Então, esse poder de fazermos novas escolhas a todo momento, ele é nosso. Então, a gente pode simplesmente aceitar e continuar nessa lei da ação e reação. Então, tudo que eu recebi eu continuo devolvendo. Ou eu posso escolher trazer presença nas minhas escolhas, nas minhas decisões e falar: não, a partir de hoje, a partir de agora, eu não quero mais isso para minha vida. E eu tô falando de comer açúcar, mas a gente pode colocar em relacionamentos tóxicos, abusivos. A gente pode colocar em não saber falar não, e aí de repente você falou assim a vida inteira para todo mundo. Você tem o poder de escolha de falar não, não vou, não quero, não posso, não gosto, não vou fazer. É uma escolha. Simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. Por isso que se conhecer, gente, dá pra gente a permissão da gente escolher o que a gente quer, o que faz bem, o que faz sentido. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto da inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o consciente. Esse processo, escolher e observar consciente, é muito enriquecedor. E é sobre isso que eu falo muito lá na escola, e é sobre isso que a gente aprende nas meditações diárias. Quando eu estou presente em mim, eu estou consciente. Quando eu estou consciente, eu sei decidir muito melhor, com muito mais clareza. É enriquecedor. Quando fizer uma escolha, qualquer uma, faça a si mesmo duas perguntas: quais serão as consequências da escolha que eu estou fazendo? A resposta à primeira questão você sentirá em seu coração e saberá imediatamente quais serão as consciências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persista nessa escolha. Se for não, escolha outra. É bem simples. E é isso também que eu ensino lá na escola. A gente precisa aprender a ouvir o coração. E quando o coração fala, ele já traz a resposta certa, é certeira, é uma bússola. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade. E você aos que estiverem por perto. E quando você faz sua escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo. É a resposta certa para a situação no instante em que é dada. É a ação que nutre você e todos os que forem influenciados por ela. Há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. Nosso corpo conhece dois tipos de sensações. Uma é a dor e a outra é o conforto. A outra Uma é o do conforto, desculpa, e a outra é a do desconforto, né? Então, uma é a dor e a outra é o conforto. Imediatamente antes de fazer uma escolha consciente, observe seu corpo enquanto faz a pergunta: se eu escolher isso, o que acontecerá? Se o seu corpo enviar uma mensagem de conforto, é a escolha certa. Se for uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. Para alguns, a mensagem de conforto e desconforto se dá na região do plexo solar, aqui no nosso terceiro chakra, acima do nosso umbigo. Para a maioria, no entanto, manifesta-se na área do coração.
Para mim, Josi se manifesta na área do coração e também através de arrepios no corpo todo. Conscientemente, preste atenção nessa área do coração e pergunte a ele o que fazer. Depois, espere pela resposta. Uma resposta física, na forma de sensação mesmo, ou através de algum estímulo que você receba. O importante é que ela está lá, em seu corpo. Sim, gente, as respostas que a gente já busca dentro e em qualquer lugar ou fora de nós, elas já estão dentro de nós. As respostas que a gente precisa já estão dentro de nós. Por isso que eu falo na escola que lá você aprende a ser o mestre de si mesmo, porque você aprende a ser o seu próprio guardião, a não buscar isso em gurus, em mestres, em outras pessoas. Você busca dentro de você, que a resposta já está em você, e o seu corpo, ele é danado em saber te dar as respostas. Somente o coração conhece a resposta certa. Muita gente acha que o coração é piegas e sentimental, mas não é. O coração é intuitivo, é holístico, é contextual, é relacional. Não se orienta por perdas e ganhos. Ele está conectado ao computador cósmico, ao campo da potencialidade pura, do conhecimento puro e do poder da organização infinita, que leva tudo em conta. Às vezes pode até parecer irracional, mas o coração tem uma capacidade mais acurada e muito mais precisa de processar dados do que qualquer outra coisa que exista nos limites do pensamento racional. Porque o coração é o nosso primeiro órgão que se forma a partir do momento do encontro de óvulo e espermatozoide. Acontece aquela fusão, blastocisto, zigoto e toda aquela divisão celular. O primeiro órgão que se forma na vida humana é a célula que vai dar origem ao coração. Então, o coração ele é o nosso maior guia. Você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas no momento que quiser. Mas antes, precisa estar consciente, lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento na sua vida. Se assim agir regularmente, estará fazendo pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas elas serão, tanto para si quanto para os que estão ao seu redor. E o karma passado? Como ele influencia você agora? Há três coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pagar seus débitos dos karmas passados. É o que a maioria das pessoas escolhem fazer, embora inconscientemente. Isso também é uma escolha. Às vezes há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem clara. Diz que nada do que deve ao universo fica sem pagamento. Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia de e para. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar quando está pagando um débito. O que estou aprendendo com essa experiência? Por que está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está tentando me transmitir? Como posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Então, gente, quando sempre que vocês estiverem passando por uma situação que às vezes é recorrente, ela é repetitiva, e aí vocês acham que aquilo é um karma na vida de vocês, comece a se perguntar: o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Por qual a mensagem que o universo está me transmitindo? E como posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Então comece a perguntar para o universo, para o coração, para o cosmos, para Deus, para si mesmo, o que aquilo está querendo te mostrar, te ensinar, te guiar. Porque não é para o sofrimento, é para o seu crescimento. Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma, que é a sua missão de vida, que é o seu propósito de vida e do qual falaremos na sétima lei espiritual do sucesso. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão.
Então, se você compreender a lição que está ali, você já está executando o seu Dharma. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, pergunte-se: o que essa experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo, ter mais cuidado, mais atenção com o corpo, mais respeito da próxima vez. E o seu Dharma, se o seu Dharma for transmitir aos outros o que sabe, então ao se perguntar: como posso tornar essa experiência útil para os meus semelhantes? Talvez você decida compartilhar o que aprendeu escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado, ou abrindo o seu Instagram e falando uma câmera, ou fazendo um post, ou ao redor dos amigos, ou para os familiares, você divide o que você aprendeu jogando bola com tanta intensidade, sem tomar tanto cuidado consigo mesma. Isso vai reverberando e isso vai chegando às pessoas ao seu redor. Então, o seu Dharma, ele vai se tornando, o seu propósito de vida, ele vai se tornando em aprender com as suas atitudes e escolhas e em dividir isso com o mundo. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna que evite esse tipo de ferimento a outras pessoas. Dessa forma, enquanto paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfação. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue usar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo. Ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja no riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. E isso você também aprende lá na escola. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos do seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, do seu eu íntimo. Isso é feito por meio da prática de meditação. Através da prática de meditação, a gente vai entrando. Olha, me deu até emoção agora. A gente vai entrando e vai limpando esses karmas e a gente vai transformando o nosso karma em transcendência. A gente vai purificando a nossa alma e acessando a voz do nosso espírito. Todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. A ação gera memória, a memória tem a capacidade ou o potencial de gerar desejo e o desejo gera uma nova ação. Os processadores operacionais da sua alma são o karma. As memórias são os desejos. A alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo. Tornando-se consciente dessas sementes, você passa a ser um gerador consciente da sua realidade. Ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só isso que você precisa fazer. E como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo quanto para todos os que são afetados por ele, porque o seu fruto será a felicidade e o sucesso, não só seu, como dos outros e também, consequentemente, da terra. Então, sim, quando você aprende a se perguntar o que isso está querendo te mostrar, o que isso está querendo te ensinar, o que você precisa aprender e como você pode contribuir com o mundo, com isso que você vem aprendendo sobre você, você vai criando uma rede muito abundante. Ela é uma rede espiritual do sucesso, porque você está ali por inteiro, você está se entregando à consciência. E quanto mais você se entrega à consciência, mas o espírito tem a oportunidade de falar dentro de você. Então, aqui a aplicação da lei do karma ou da causa e efeito em três compromissos simples que você pode fazer com você a partir de hoje. Um é se inscrever na escola, tá? E aprender a meditar e aprender a limpar esses canais, a lavar essa roupa suja. Mas aqui no livro, observar as escolhas que vai fazer hoje, a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente.
Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para os momentos do futuro é estar plenamente consciente no presente. Então, tenha consciência agora de que tudo que você está escolhendo hoje vai se tornar o futuro que você vai trazer para sua vida lá na frente. Então, as escolhas do futuro dependem do que você escolhe agora. Então, a partir de hoje, comece a ter mais consciência a todo momento nas escolhas que você faz hoje. Toda vez que. E dois, toda vez que você fizer uma escolha, pergunte quais serão as consequências dessa escolha. Vai comprar uma brusinha, vai escolher mudar de casa, vai escolher mudar de carreira, vai escolher ter uma certa conduta, um certo comportamento. Pergunta quais serão as consequências dessa escolha. Ou essa escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetadas por ela? E quanto mais consciente você vai, com mais consciência você vai tendo nessas escolhas, mais você vai percebendo que sim, tudo que você escolhe para você reflete no coletivo. E quanto mais você escolhe com consciência, mais o coletivo é beneficiado. Primeiro que você é, e depois o mundo também é. Então escolha com consciência. Para de olhar só para o próprio umbigo e escolher com esse selfish, com esse egoísmo e com essa mente muito limitada que é a nossa mente humana. E três, pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou de desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. Se for de desconforto, parar para ver a consequência daquele ato com uma visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas e espontâneas tanto para você quanto para os que o circundam. Então, gente, se a gente perceber nessas três dicas de passos que a gente pode colocar no nosso dia para a gente tomar mais consciência sobre a lei da causa e do efeito, que é a terceira lei desse livro, os três envolvem essa consciência da respiração, da conexão, de ouvir a própria voz interna. Então, tanto para escolher fazer as escolhas, quanto para perguntar se essas escolhas têm contribuição, quanto para pedir orientação para o coração, a gente precisa de presença, a gente precisa de respiração, a gente precisa de sair dessa vida automática, desenfreada, desequilibrada e corrida e voltar-se para dentro para encontrar as respostas que já estão em nós. E quanto mais você escolhe com consciência, mais você cria uma realidade de sucesso e abundância para sua vida. Então, isso é o que eu gostaria de falar nesse nosso terceiro encontro. Se você sente que isso pode fazer mudança, e pode reverberar e pode fazer sentido na vida de outras pessoas, envia esse vídeo para outras pessoas, compartilhe essa informação com o mundo, porque, gente, a gente não tem nada a perder quando a gente vai se tornando mais consciente. A gente não tem nada a perder quando a gente vai fazendo escolhas pela voz do coração. Porque vocês viram aqui o coração, ele nos conecta diretamente ao grande cosmos, diretamente à voz do Espírito Santo, se você preferir chamar, diretamente à voz de Deus, se você escolher esse caminho de olhar. Mas o que é importante é você entender que as suas escolhas dependem basicamente do seu coração muito mais do que esse inconsciente que você recebeu, que você acreditou, o ego, essas vozes que às vezes colocam a gente muito mais em enrascadas, em buracos fundos do que em vida. Então, essa lei é para te ajudar a fazer escolhas mais conscientes a partir de hoje e eu espero de coração que te ajude. Um beijo no coração e se você sentir de fazer parte da escola multidimensional, clica aqui no link abaixo. Lá no descritivo desse vídeo tem um link de acesso para você fazer parte dessa escola que eu tenho certeza que vai mudar cada dia mais o seu estado de inconsciência para o estado de consciência. E você vai cada vez mais tomando a sua vida nas mãos e se tornando o seu maior mestre. Até o quarto vídeo que é sobre a lei do mínimo esforço. Ai, eu adoro essa. Adoro essa e demorei bastante para aprender sobre ela e ainda estou aprendendo, mas ela realmente é grandiosa. Até o próximo vídeo.